Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Dia 22 de janeiro de 2022, terceiro domingo do tempo comum. Aqui nos encontramos para ouvir a palavra de Deus, que nos é apresentada através do evangelista Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que Jesus tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Naftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Olavo Bilac, que nasceu em 1865 e morreu em 1918, dizia: o único meio de criar homens livres é educá-los. Outro modo ainda não se inventou e com certeza nunca se inventará. Já Clarice Lispector, nasceu em 1920 e morreu em 1967, nos dizia: a vida é igual em toda parte. O que é necessário é a gente ser a gente. A vida é igual em toda parte, o que é necessário é a gente ser a gente, e o único meio da gente ser livre é através da educação. O único meio da gente ter liberdade nesse mundo é pela educação. E já que qualquer lugar é qualquer lugar, o que importa é a gente ser a gente, e isso faz parte um pouco que a gente vai aprendendo a ser a gente em qualquer canto. Uma vez um psiquiatra viu de São Paulo, no Guaratinguetá, que me acompanhou durante muitos anos e foi muito bom, me salvou. Ele dizia: você tem que ser você em qualquer lugar, não importa o lugar que você está, o importante é que você seja você. E eu aprendi que certos lugares, para mim ser eu tenho que ir embora. Certos lugares, para mim ser quem eu sou, eu preciso sair de lá, porque o lugar não é espaço para mim. Até porque a gente luta por certas coisas, acredita em certas coisas, e na medida que você vai se deparando com certos ambientes que traem o Evangelho, certos ambientes que não são cristãos, apesar do título religioso, a gente vai buscando que não é para mim ser eu preciso sair daqui. E todas as vezes que eu pedi para sair de algum lugar, é porque eu vi que ali não tem coisa de Deus. Não existe humanidade, existe luta pelo poder e não há diferença entre o mundo e a casa religiosa. E por isso a gente vai percebendo que o que nos resta no decorrer da vida é a gente escutar a palavra de Deus. É a gente escutar o que Deus tem para nos dizer. Porque as coisas são sempre muito complicadas. O ser humano é muito complicado.
Você está bem com uma pessoa e passa um pouco, acontece uma coisa, essa pessoa passa a te odiar. Você tem uma amizade, mas passa um pouco, tem uma eleição e essa amizade acaba porque a eleição não nos deu os cargos que a gente tem, quer e deseja. Até porque dentro dos bastidores da igreja, a política dentro da igreja não é diferente da política que a gente vê no mundo civil. Ela é um pouquinho pior, porque no mundo civil você debate, briga e se expõe. Dentro da igreja não, tudo é na calada da noite e é tudo com discurso de religiosidade, né? É a pessoa que fez de tudo para ser bispo e na hora que consegue ser, faz um discurso de que Deus o escolheu porque ele é melhor do que o próprio Jesus Cristo. E ele não conta as jogadas e os trem que ele fez nos bastidores para conseguir uma mitra, viu, e um báculo para tocar a sua vida. Ou quando os bispos querem trocar de lugar, viu, e aí são promovidos e eles nunca contam as jogadas, as conversas, os telefonemas e as coisas todas que fazem. É muito interessante isso. Na verdade, é tudo uma certa falsidade, que é muito triste isso. Mas o que alimenta a gente não é essas coisas, não. O que alimenta a gente é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos traz um Jesus que agora, sabendo que João Batista está preso, Jesus volta para a Galileia e é naquele mundo que Jesus vai começar a sua vida pública. É naquele mundo que Jesus vai começar a sua pregação. E o Evangelho de hoje nos traz até uns dados interessantes. Quando se fala disso, ao saber que o João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Jesus vai iniciar sua missão no mundo da Galileia. E ali, no mundo da Galileia, depois vai para Jerusalém e morre. E aí o Evangelho diz: deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Essa é a primeira parte do Evangelho. Então, a Galileia é esse lugar periférico, é esse lugar de comércio, é esse lugar de território pagão, Galileia dos pagãos. É uma região pobre, perigosa, violenta, é uma região ao norte. E ali Jesus começa. E a primeira frase de Jesus: convertei-vos, o reino de Deus está próximo. E o primeiro anúncio de Jesus público é conversão. É mudança de alma, de noia. De noia quer dizer o mais profundo, as minhas entranhas, né? É aquilo que eu tenho de mais sagrado e profundo dentro de mim. Conversão é isso. Conversão é você voltar àquilo que você tem de mais íntimo, mais sagrado, mais puro e verdadeiro dentro de você, tesouro do seu coração, e voltar isso para Deus. E por que eu vou me converter? Porque esse mundo de Deus está próximo. Esse é o anúncio de Jesus. Logo em seguida, Jesus vai convidar os seus primeiros 4 discípulos, que são pescadores, gente que está ali pescando, e a proposta é: segue-me, serão pescadores de homens. Gente para Deus. Os outros estão consertando as redes, abandona tudo, abandona inclusive o pai e vai seguir. Esses homens, esses 4 primeiros chamados, a gente pode até imaginar por que eles fazem isso. É porque às vezes a gente está fazendo algo e a gente quer mais. Às vezes a gente está fazendo algo e Deus nos pede mais. E isso nos inquieta. Isso nos inquieta. Às vezes eu tenho uma atividade, mas eu não quero só essa atividade, eu quero fazer algo para alguém. Eu quero trazer gente para o bem. Eu quero servir. Uma das melhores formas da gente curar, acho que depressão e angústia, tristeza, é você servir. Ajudar quem precisa, fazer o bem ao próximo. Uma das melhores formas que eu acho da gente sair desse mundo pequeno é ter a coragem de ajudar alguém, de servir alguém, de fazer o bem a alguém. Por isso, cabe a cada um de nós, no exercício da nossa fé, no exercício da nossa busca constante, saber que agora Jesus sabe que o João Batista está fora de cena,
E ao sair um grande homem, aparece um outro, que o João dizia, depois de mim virá alguém maior do que eu, porque vivia e existia antes de mim. Jesus existia na criação da humanidade, e agora vem João Batista, que é importante, e vem depois de João, sai um grande homem da história, vem um maior ainda, porque João Batista ele existia antes de mim, mas passou à minha frente, é maior do que eu. E Jesus agora já começa no mundo periférico da Galileia, nesse contexto Jesus começa a dizer, convertei-vos, o reino dos céus está próximo. E para isso ele já começa a chamar a gente para segui-lo. E essas pessoas largam o que estão fazendo para seguir Jesus. Porque a gente segue Jesus porque às vezes a vida não basta, né? A gente segue Jesus porque às vezes a gente não aguenta viver o que a gente está vivendo. E eu preciso ser desafiado. Eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso conquistar algo a mais. Por isso que Deus abençoe a todos nós, ilumine a nossa vida, nos fortaleça na fé e nos ajude a acreditar na redenção, na misericórdia, no amor e no carinho que Deus tem por cada um de nós. Um abraço, bom domingo e até mais.